Bom dia, pessoal, tudo bem? André Leandro da BRX-Tech do Brasil. Eu vou começar com vocês uma série de leituras a respeito de algumas apostilas que a Intelbras tem liberado, de boas práticas, de dicas, coisas básicas e coisas até avançadas a respeito de GPON, EPON, PoE, câmeras IP, básico de projetos. Então eu acho bem legal. Eu já li 3 apostilas ontem, mas depois eu até vou ler elas novamente para que a gente possa estudar juntos, né? Porém, hoje eu vou pegar esse daqui, ó, Guia de Estruturação de Projeto GPON, por onde começar. E nós vamos estudar juntos, beleza? Aí vocês podem me acompanhar aí, por favor. Vamos lá? Vamos lá. Sumário. Como funciona o Guia de Estruturação de Projeto GPON? Boas práticas em Projeto GPON. O que devo fazer e de quem preciso? Checklist para estruturação de Projeto GPON. Vamos lá. Como funciona o Guia de Estruturação de Projeto GPON? Existem algumas dicas que podem facilitar a estruturação de um projeto GPON. Para os provedores que têm dúvidas sobre as melhores práticas ou por onde começar, o nosso guia poderá servir como uma excelente base. De forma prática e objetiva, oferecemos os pontos-chave que devem estar presentes desde o início. Com o Guia de Estruturação de Projeto GPON, pretendemos mostrar o que deve ser observado em diferentes etapas, como avaliação geográfica, cuidados com a análise da planta, o papel do responsável técnico e um checklist do que deve estar 100% para alcançar um resultado positivo. Vamos lá? Aqui ele comenta que no blog, né, da Intelbras você pode encontrar mais informações, né? E aqui tem até links, ó. Se passar a mão, você tem links aqui. O que é GPON, saiba mais sobre essa tecnologia, o que é EPON, que tem diferença de um do outro, né? Um é assimétrico, outro não, na base de downstream e upstream. Projeto de redes para provedores, porque é importante fazer boas práticas e básico de redes para os equipamentos. A gente pode passar por todos esses tópicos aqui, tá bom? Vamos lá então? Página 4. As apostilas são pequenas, mas de um conteúdo muito rico, tá? Então vamos lá. Por que precisamos falar sobre GPON? GPON tem se mostrado uma tecnologia acima daquelas que se encontram no mercado, apresentando possibilidades de gerenciamento e qualidade diferenciada para os provedores de internet. Em GPON, há uma taxa de dados de downstream que garante uma capacidade de tráfego superior aos demais. O downstream é maior do que o upstream, o que torna assimétrica. A taxa assimétrica serve justamente para garantir que os usuários possam navegar, baixar filmes, acessar streams de forma mais eficiente. Tudo isso serve para CFTV, câmera IP, telefonia IP, etc. Tá? Já que essas são ações que acontecem no sentido downstream, porém isso requer que a capacidade de tráfego seja elevada, onde temos uma das maiores vantagens do GPON. Aliás, eficiência é um dos valores da tecnologia. Aí tem um exemplo aqui de uma OLT, né? Um switchzão. Então vamos lá. Há cenários diferentes para o uso de GPON. O que iremos ver também há formas de usar a tecnologia integrada com mais opções. Por esse motivo, mais do que um guia técnico, iremos mostrar o que deve ser considerado para que exista uma razão para um projeto GPON. Neste contexto, apresentaremos desde a necessidade do cliente até o pioneirismo do provedor. A dica é, mesmo que um projeto GPON completo não seja realidade na sua região ou provedor, é essencial estudar sobre para não perder a oportunidade no futuro. A BRTech não é provedora de internet, ok? Mas o projeto GPON ou EPON tem tudo a ver com o que nós trabalhamos, porque se você quer levar câmeras de segurança a uma distância gigantesca, você vai levar com fibra ótica ou com rádio, tudo bem, mas fibra ótica é muito legal. E aí você passando uma fibra, você pode ter todos esses serviços, você pode ter internet, pode ter câmera, pode ter alarme, pode ter telefonia. Então é muito interessante, ok? Então serve para todos nós.
Boas práticas em projetos GPON. O que devo fazer e de quem preciso? Conhecimento geográfico e do público-alvo. Um pré-projeto GPON deve seguir alguns passos que são quase um padrão. Um deles é o conhecimento geográfico, de onde será realizado. Conhecer o local irá ajudar bastante a escolher qual tecnologia será utilizada. Há diversos motivos para isso, desde questões técnicas até financeiras. Opa, desculpa, vamos lá, vou voltar aqui. Os moradores da região devem poder adquirir um plano que esteja dentro da sua realidade, ou seja, condizer financeiramente com o perfil do público que o provedor deseja atingir. O investimento numa tecnologia GPON deve ser proporcional ao interesse e condições dos moradores ou empresas. No quesito físico, há como se ter bastante banda com GPON, uma banda média com EPON ou ainda uma rede híbrida. No último caso, o custo da ativação é diluído de um cliente para 8, por exemplo, o que acaba colocando os valores de implantação mais abaixo do que se tinha antes. É comum que um projeto híbrido contenha GPON e depois utilize UTP, que é cabo de rede, entre os moradores da localidade. Lembrando que futuramente, para os que utilizam UTP, é possível passar o cabo de fibra ótica e expandir a rede. Olha que legal. Cuidados específicos com a localização dos equipamentos. Atualmente temos os splinters, que são equipamentos que dividem a rede de fibra, tá? Que irão fazer as derivações até os clientes. Os splinters e as caixas específicas são os responsáveis por fazer com que a rede chegue até o ponto final, ou seja, as pessoas, né? É preciso ter atenção com os clientes que estão próximos dessas caixas, se eles realmente fazem parte do público aderente e se não há nenhum empecilho físico que seja um obstáculo para a implantação. Para ter uma otimização na quantidade de cabos óticos utilizados, as caixas de emenda e derivação normalmente são posicionados no centro dessas células de atendimento, sendo este atendimento ao cliente final ou a próxima caixa de emenda ou terminação. Tem alguns termos técnicos aqui, pessoal, mas é que a gente precisa estudar, tá? Vamos lá. No cenário conservador, o provedor estima uma taxa de penetração de 30% do público, ou seja, o provedor saberá que de 10 casos, pelo menos 3 serão atendidas. É um estudo que tem que ser feito, né? Por isso, precisa conhecer a região para saber o melhor ponto de instalação da caixa. Pode parecer um ponto simples, mas a escolha da rua correta pode gerar economia significativa de fibra ótica. Tem que fazer um estudo legal, né? A importância das atualizações das plantas. Se a localização impacta em tantos fatores, como fazer para conhecer melhor a área de implantação do projeto GPON? Há as plantas da própria cidade que podem servir como base, compradas da concessionária de energia elétrica regional. Mas atenção, cuidado para não se basear num documento desatualizado. A melhor opção é sempre conferir os dados em loco, no local. Se for possível, num projeto GPON, deve-se conferir se as indicações da planta da concessionária realmente possuem informações precisas sobre metragem até o poste, quantidade de conexões, quantas moradias são atendidas por cada poste, entre outros. Um projeto desenhado corretamente, com a metragem certa do que será utilizado, irá dizer, por exemplo, se 50 km de cabo são o suficiente. O orçamento, nesse caso, se torna muito mais próximo da realidade. A necessidade do responsável técnico. Em todos os projetos de GPON, há a necessidade de contar com um engenheiro como responsável técnico, além de estar presente nas verificações atreladas às suas funções. O profissional poderá auxiliar com outros pré-requisitos. Um ótimo caso em que o engenheiro pode atuar ativamente para o sucesso do projeto GPON é o auxiliar na obtenção das licenças requeridas pela Anatel. Você vai ter que ter licença com poste, etc, né? Vamos lá. Pesquisa de mercado para o projeto GPON. O primeiro pensamento do provedor pode até ser atender a região que está mais próxima
é o melhor negócio, pois vou gastar uma quantidade menor de fibra ótica. Faz sentido? Sim, funciona, nem sempre. Mesmo ao escolher uma área conhecida, há alguns quesitos que devem ser avaliados antes de iniciar um projeto GPON, naquela fatia de mercado. O que está mais perto de uma atitude empreendedora é visualizar a região que dará maior retorno, que terá maior adesão por parte dos moradores e empresas. Podem até ser planos menores, mas é preciso saber se irão preencher a OLT, que é o equipamento que vai no poste, Optical Line Terminal, assim o provedor ganhará na quantidade e não terá uma concorrência tão acirrada. Você põe uma OLT lá que vai no poste, não, desculpa, a OLT não vai no poste, vai lá no provedor, desculpa. Tá? No poste vai a Sprinter e outros equipamentos. Então ele tem que lá uma OLT de 1000 para 1000 usuários, ele tem que tentar preencher tudo, né? Ser o pioneiro em determinadas regiões pode trazer engajamento e fidelização dos clientes. Também é mais fácil oferecer algo que muitos conhecem, mas ainda não possuem acesso. Como a fibra óptica e projetos GPON, levar inovação irá fazer com que o provedor ganhe uma boa reputação, se houver um atendimento adequado e entregas de acordo com o prometido. É comum que, ao deixar de lado a proximidade da sede do provedor e explorar cidades ou bairros que estão carentes da tecnologia, os provedores consigam trazer um retorno sobre o investimento, ROI, com maior rapidez, o que significa que o investimento irá se pagar logo e não será preciso esperar para o negócio conseguir escalar. Sem esquecer que o crescimento ou escalabilidade do negócio deve igualmente estar alinhado com as pesquisas do mercado. O ROI mais rápido, uma reputação branding de visionário e a fidelização do público que percebe o valor do que o provedor está fazendo, o que é trazer opções melhores, farão com que o negócio apresente resultados positivos. Caso contrário, quando não se pensa no mercado, a imagem recorrente é empreendedores correndo atrás do prejuízo. Se liguem. Aqui é o checklist. Checklist para a estruturação de projetos GPON. Confira se o seu provedor está com todos os itens em dia e pronto para começar a estruturar um projeto GPON. É uma lista que pode, inclusive, ser impressa e distribuir para a equipe. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Não, tá tranquilo. Então vamos lá. A lista, o checklist. Você vai ter que bater lá no provedor, né? Quando você for montar o GPON. O primeiro passo é conhecer a região, o uso das plantas e a conferência das informações em loco, saber quantas pessoas estão dispostas a adquirir o serviço, avaliar taxa de penetração da tecnologia com o público-alvo do local, definir quais serão as entregas do provedor, quais são os serviços, internet, dados, voz, etc. O projeto deve vir do solicitante para o provedor, portanto, saber onde estão os seus clientes é crucial. Fazer um desenho que tenha como foco a otimização da fibra ótica, analisar se haverá uma expansão futura, fazer um desenho que tenha um foco a otimização da fibra ótica, legal, otimizar a quantidade de fibra, né? Analisar se haverá uma expansão futura naquela localização, se, por exemplo, está numa área de mangue, ou se poderá ser construído um condomínio, vale mais colocar um cabo com mais fibras do que ter que passar outro cabo. Novamente, sempre pensar na utilização da fibra, fazer balanço de reserva de fibra, tomando cuidado para não deixar muita fibra em espera ocioso, né? Porém, deixar o necessário. É o checklist. Estar ciente de todos os cuidados para implantação de fibra, possíveis torções no cabo, esmagamento do cabo, lançamento correto do cabo, ancoragem e passagem nos postes, montagem de reservas técnicas, montagem das caixas de emenda, acomodação dos cabos na caixa, respeitar o projeto na implantação de rede. Isso aqui é técnico, tá? Mas vamos estudando que vocês vão entendendo o que significa cada coisa. Pensar no que será necessário na hora de realizar fusões e conectorizações, os equipamentos necessários, né? Fazer a validação do projeto, implantando, né? O que é feito por meio do processo de medição.
medir o sinal, essas coisas, tá? Não se esquecer de ser um projeto as-built. O que é projeto as-built? É um documento onde está tudo relacionado. Quantas casas você atingidas por aquele poste, quantos equipamentos está usando, qual marca, qual modelo, tudo você tem que saber ali, tá? Tudo tem que estar no as-built. Então, para finalizar aqui, ó, essa primeira parte do nosso estudo, aí ele fala aqui, a Intelbras fala que está tudo 100% para iniciar a estruturação do projeto GEPON, caso queira ir adiante, conte com profissionais da Intelbras, etc e tal, se vocês quiserem ver aqui, tá? Vou deixar aqui um pouquinho aqui, vocês podem ler por vocês mesmos, só parar o vídeo. E finalizamos. Beleza, pessoal? Esse é o nosso primeiro vídeo de leitura desse cenário de projetos da Intelbras, mas teremos mais logo mais, tá bom? Teremos mais logo mais. Um abraço, fiquem com Deus.